Poder livre. Poder livre. Poder livre. Poder livre. Falando sobre a economia da China, várias coisas sobre a China, curiosidades sobre a China. Até tô me chamando de chinês. Mas eu não sou um chinês, sou um japonês, pra falar a verdade. Mas, segundo meus conhecimentos, eu não posso jogá-las sem conhecê-las, os chineses. Por isso, o meu objetivo deste trabalho é conhecer como a China se desenvolveu e tornou uma grande potência atualmente. Em 1842, a China abriu seus portos para que os países estrangeiros se apossarem da região. Primeiramente dos produtos, que foi o êxodo do trabalho artesanal para o trabalho industrial. Isso, as grandes potências, que era Inglaterra e Estados Unidos, permeou até 1949. Após essa época, a China teve como auxílio a União Soviética, ou URSS. E durante esse tempo, a economia cresceu drasticamente em termos de tecnologia, robótica, informática não, né? Porque informática nem chegou nessa era. Mas em questão de indústria metalúrgica, química principalmente, e mecânica. Porque lá na China era muito escassa. E muitas vezes a China exportava. Por que exportavam? Porque a renda das pessoas era muito precária, vamos ver. Vamos imaginar, era como fosse era como estou processando, era como as favelas do Brasil, vamos dizer. As pessoas não tinham educação, o que iam fazer da vida? A única coisa era trabalhar. Isso era o sistema ideal naquela época, a industrialização. E até 1960 houve a ajuda da União Soviética. E depois houve o maoísmo. Maoísmo? Exatamente, maoísmo, como você quiser. Maoísmo foi um governo que durou entre 1960 para a final da década de 70. E após isso houve uma grande revolução, como vou dizer, revolução em termos culturais e tecnológicas. E isso você deve saber, guarde na cabeça, que a China se tornou a primeira nação a se tornar um país mais industrializado do terceiro mundo. Parabéns, China, você é um grande campeão. E por isso é só. Até logo, pessoal. Bom dia. As grandes empresas alimentícias da China estão cada vez mais procurando o sorgo. Sorgo? O sorgo, também chamado de milho zamburro, tem origem africana e é o quinto cereal mais importante do mundo, antecedido apenas pelo milho, arroz, trigo e cevada. Depois de terem esgotado seu limite anual de importação de milho, o grão preferido para produção de ração animal. O aumento das importações chinesas deve aumentar o preço do sorgo nos próximos anos dos Estados Unidos, o maior produto do grão do mundo, que deve colher uma grande safra este ano. Os preços do sorgo norte-americano estão sustentados em parte devido a compras da China. De acordo com o analista de mercado Vladimir Brandalize, as compras de sorgo americano pelos chineses sinalizam que eles estão precisando de componentes para ração. Isto é, indicativo de que eles tiveram problemas em sua safra de grãos e provavelmente irão precisar importar mais milho, trigo, sorgo e outros grãos em geral para atender sua demanda, afirma. Segundo a Reuters, as fábricas da China já atingiram seu limite de importação de 2,88 milhões de toneladas de milho este ano e não devem importar mais do grão até o final deste ano, quando Pequim divulgará novas cotas para 2014. O milho doméstico produzido na China não é uma opção viável, já que é bem mais caro que o sorgo dos Estados Unidos. Vinícius Marques, para o jornal Poder. Bom dia, coleguinhas! Estamos aqui com mais uma edição do jornal Poder Livre. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia da China. De acordo com dados divulgados pela Associação da Indústria Automobilística da China, o consumo de carros está em expansão no país. Porém, o número de automóveis per capita ainda é inferior ao nível médio mundial. Por isso, o mercado automobilístico chinês ainda tem grande potencial de crescimento. Segundo a previsão da entidade, este ano o volume de venda dos automóveis deve ultrapassar 20 milhões de unidades, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
Os dados mostram que em setembro de 2013, o mercado automobilístico teve crescimento tanto em produção como em volume de venda. Nos primeiros 9 meses do ano, o índice de crescimento das vendas de carros manteve um nível superior a 10%. Dados do Ministério da Indústria e Informatização da China mostram que, até setembro, a produção de automóveis no país ultrapassou 15 milhões de unidades, número equivalente ao volume de vendas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 13%, tanto na produção como na venda. Segundo a Associação da Indústria Automobilística da China, o volume de produção vai ultrapassar 19 milhões de unidades pelo terceiro ano consecutivo. A entidade destaca que a indústria automobilística chinesa está com os volumes de produção e de venda mais altos na história e já entrou em uma etapa de desenvolvimento estável. Playboy bom é chinês! Em recente artigo publicado na Folha de São Paulo, correspondente à Folha de Pequim, abordou a existência de cidades fantasmas na China. Enormes complexos urbanos construídos com toda a modernidade e infraestrutura se encontram desabilitados e são usados como exemplo de desperdício de capital e como consequência de uma suposta bolha imobiliária chinesa. Os exemplos de cidades fantasmas no nosso imaginário estão quase sempre associados à decadência econômica de uma região ou mesmo ao esgotamento de uma riqueza ou fonte de trabalho que justifique as pessoas permanecer morando nessas áreas. Acidentes naturais, ou mesmo provocados pelo homem, como o acidente nuclear Chernobyl, bases nucleares abandonadas e etc., são outros exemplos comuns de cidades fantasmas. O caso chinês apresenta um exemplo único onde essas cidades se tornam fantasmas mesmo antes de serem ocupadas. Inegavelmente, esses complexos urbanos desocupados são testemunhas de falhas do planejamento chinês e representam uma forma de desperdício, considerando o fato de que, construídos há alguns anos, esses complexos ainda não cumpriram seu objetivo, que seria abrigar populações rurais que se deslocam para as cidades. Sob o ponto de vista econômico, é fato que essas distorções só foram possíveis face ao primitivismo do mercado financeiro chinês, que monopoliza a poupança privada e permite uma alocação menos eficiente do capital por não oferecer aos poupadores chineses outras opções de investimentos. Essa falta de alternativa para a aplicação da imensa poupança gerada pelos chineses tem criado, além dessas cidades fantasmas, algumas centenas de milhares de residências e apartamentos desocupados por toda a China. O desenvolvimento do Shandong Lending, mecanismo pelo qual as pessoas aplicam seu recurso a taxas de juros muito maiores àquelas obtidas no sistema financeiro, emprestando diretamente a tomadores finais, e o investimento direto em atividades produtivas são outra distorção que tem origem nesse primitivismo do mercado financeiro chinês. Na impossibilidade de comprar ações de setores em franca expansão, muitos chineses, apoiados pelas autoridades provinciais, também optam por investir diretamente na expansão da capacidade produtiva do país. A indústria da construção da China é sem dúvida hipertrofiada para os padrões ocidentais, mas do ponto de vista nacional, é uma maneira eficiente de fixar a poupança no próprio país em obras de infraestrutura e residências, para uma população de mais de 1,3 bilhões de pessoas. Sabemos pela análise de outros países que a inexistência do mecanismo e instituições sólidas para a absorção da poupança leva à fuga de capitais para os outros países, como por exemplo da América Latina. O extraordinário excedente econômico gerado pela China tem de ser aplicado no investimento local ou no comércio exterior. A falta de mecanismo financeiro e a crescente dificuldade que a China vem enfrentando para alocar seu excedente econômico no comércio exterior levaram o direcionamento de recursos para obras de infraestrutura faraônicas ou mesmo para a construção das cidades fantasmas, como as mencionadas anteriormente. Mas eu não... As coisas que a natureza oferece pra gente, entendeu? Banana, Abacate, velho. Isso é um pé de abacate. abacate e café. O que você quer fazer ano que vem, Franklin? Ano que vem, eu quero estar em Paraty, vendendo as coisas que a natureza dá pra gente, as artes, entendeu? E fazer Enem. Bom dia! A China possui uma das mais exóticas e conhecidas culinárias de todo o mundo. Na maioria das grandes médias da cidade e do planeta, é possível encontrar algum fast food em algum restaurante chinês. Mesmo que seja uma das características culinárias chinesas, é o contraste das cores, aromas, sabores de cada prato. A tradição baseada no yin e yang, os polos contrários se completam. Como conhecemos o doce, salgado, o picante, o agridoce, quentes e frios, etc. Para os chineses, a cor e o aroma são muito importantes nos seus alimentos, que possuem
é usado peculiaridade nos seus ingredientes, como o alho poró, o gengibre, a pimenta, que confere um agradável sabor aos pratos, que também são bastante coloridos. Muito obrigado, de Glauber Barbosa, para o jornal Poder Livre. Curiosidades. Grilo faz bem pra saúde? Bebida faz bem Lógico que grilo faz bem pra saúde. Segundo o nosso amigo Glauber aqui, as coisas da China, As coisas da China que a natureza dá, faz bem pra saúde. O quê? Oi. Curiosidades. Lá na China, ninguém carrega arma. Por quê? Lá é o país que mais executa presos no mundo. Então, eles não matam as pessoas na rua, eles matam depois. Então, olha aqui. Sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Beleza. Sério mesmo. Lá na China, as pessoas são calmas demais. Não se ouve buzina. Mais um pouco sobre as curiosidades da China. Sozinha, a China tem 2 vezes mais gente do que a Europa inteira. O número estimado de habitantes é 1,2 bilhões de pessoas. Esse é o número registrado pelo censo. 1 em cada 5 habitantes do planeta vive na China, 1/5 da população mundial. Se o mundo fosse uma única rua, 1 em cada 4 dos seus vizinhos seriam chineses. Se você morasse na China, nesse momento, estaria dividindo o cômodo que ocupa em sua casa com mais 7 pessoas. Por causa da superpopulação, cada casal só pode ter um filho, mas se o primeiro for menina, pode se tentar de novo. Li, ou Li, é o sobrenome mais comum do mundo, só na China existem 87 milhões deles. O célebre livro vermelho de Mão, espécie de caligrafia do comunismo chinês, atualmente só serve para ser vendido aos turistas nos portões de praças da paz celestial, onde a figura de Mão Tse-tung ainda brilha. Na China, as ruas são extensões de casas. Ali, os chineses comem, dormem, cortam cabelo, fazem massagem, tai chi chuan e até dançam. Dentro da China existem várias nações, algumas inteiras, como é o caso do Tibete, e algumas minorias, mongóis, turcos, cazaquês, tibetanos, etc. São por volta de 55 grupos diferentes, ou seja, 60 milhões de chineses não são tão chineses assim. Imaginar que um país tão grande assim tem a mesma geografia de norte a sul é o mesmo que generalizar que no Brasil só existe selva. A China tem várias faces em sua geografia. Cobras, ervas, ratos, morcegos, tudo cura na milenar medicina chinesa. Lagartos ressecados, por exemplo, são bons para tosse comprida, pedra nos rins e até mesmo impotência. O que você acha da China, cara? Cara, o que você acha da China? A China? Nossa, Tem muito- bem complicado. Tem muito chinês, né? Tem muito chinês, tem... Você acha que o pastel de lá é bom? O quê? Pastel de lá? Nunca comi o pastel da China. Fala o sabor, Felipão. Bom, senhor cliente, você quer carne, queijo ou frango? Carne, queijo ou frango? Escorpião. Não existe esse pedido. É, no Japão... Tem de cachorro? Sei lá. Cachorro tem. Cachorro tem? É indicação. Mano, que Caralho. Que BG da China. Ai, bicho. Vai. É uma anta. Tem que colocar ela dando risada. Tomada 40. Ai, que risada tonta. Se você quer ver o futuro. O futuro. Acha que assim vai ser melhor. Vai ser melhor. Nossa, a voz das duas fica junto, fica legal. É que não assim. É que você É assim, às vezes... Os dados mostram que em setembro de... Oh, caralho, tem um negócio que não... Bom dia, coleguinhas do programa. Corta. Corta. Vai, peraí. Tomada, qual tomada, Vi? Tomada, sei lá agora.
Vai. Vingarto Levioso. Isso, parece. Tchau.